Parênteses, eu ando praticamente fora das minhas redes sociais pessoais há um ano. Em maio de 2020, mais ou menos, eu parei total, porque já existia um caos político, um caos relacionado à polarização, à crise econômica, a insatisfações relacionadas ao governo vigente, e logo na sequência pintou a pandemia e tudo mais, então tudo se intensificou. Eu particularmente, talvez mediante as minhas ideologias, filosofia de vida, cultura, herança cultural, não vejo nada de efetivamente progressista na polarização social, no maniqueísmo instaurado em sociedade há quase uma década já. Então todo esse jeito do povo tratar política, principalmente se manifestando em redes sociais, acabou me afastando bastante das mídias sociais pessoais. E como eu já sugeri em outros vídeos, às vezes a alienação é uma bênção. Porque vamos combinar que o mundo em si não tem oferecido nada realmente de muito engrandecedor, progressista, positivo. Até mesmo essa situação que a gente se depara hoje do príncipe Harry e da Meghan, essa cisão, essa crise institucional, essa crise de representatividade é algo mundial e mostra que a gente está vivendo uma fase aqui de muita mudança e capaz que mudanças realmente mais expressivas em sociedade estejam diretamente ligadas a crises mais profundas, vai saber. Pelo menos na história aí, se a gente tem algum referencial para se agarrar, a história conta exatamente grandes mudanças sociais, de estrutura social a partir de crises profundas, sejam as guerras, sejam o declínio de grandes impérios, até mesmo a expansão do Homo sapiens pelo mundo há milhares de anos atrás, sugeriu aí uma devassa de espécies vegetais, animais e possivelmente de neandertais também. Ou seja, a treta está meio relacionado à vivência do ser humano. E aí que eu resolvi, um ano depois, dar uma espiada com mais consciência, analisar mesmo, ler os conteúdos, ver qual que é a situação atual do Brasil, de São Paulo, a reação e o comportamento das pessoas na minha rede social, porque ao contrário de muitos em épocas de eleição, eu não fiquei selecionando a galera que pensava como eu para não sofrer, entre aspas. Então, o mix, o universo misto de classes, posicionamentos, valores permanece por lá. E eu retomei esse hábito agora, não sei nem se retomei, mas eu resolvi dar uma espiada mais profunda. E se eu já não via uma luz no fim do túnel, no sentido de coesão, de pensamentos, de interesses, agora está um pouco mais intensificada ainda as divergências entre as pessoas. Porque por bem ou por mal, a gente passar por mudanças comportamentais, conceituais, contextuais a partir da pandemia, desse novo fator em nossas vidas, essa variante, a pandemia, tem acirrado demais os nossos ânimos, as nossas emoções, o sentido de incerteza para o futuro e assim por diante. E como já citou Raul Seixas, a alienação é uma bênção e às vezes é mesmo uma grande bênção. E eu assumo, confesso, sem pudores nenhum, que o universo das plantas, o trabalho que eu tenho feito no Fly Channel, nos Jardineiros Urbanos, além do meu ofício como empreendedor na área de marketing digital, essa alienação aqui tem me ajudado bastante. E no momento que o mundo não oferece nada de positivo, engrandecedor, para que eu vou ficar perdendo tempo? Já basta um pouco do caos que acontece, que a gente busca controlar dentro da gente. E de repente ver que as pessoas estão totalmente desunidas, os interesses são totalmente caóticos. E 2013
nas passeatas nacionais, nos movimentos nacionais de 2013, a sociedade alertou, sinalizou que o sentimento de insatisfação para muitos lados era algo borbulhando, era algo potencializado aqui, gritando praticamente, e os governantes desde aquele tempo não fizeram absolutamente nada. A cultura da procrastinação faz parte um pouco da identidade, da realidade do nosso povo, de nós, plantoides ou não plantoides, porque agora é uma coisa mais popular, né, geral. E eu comecei então esse No Epicentro da Floresta com esse parênteses só para justificar um pouco os meus motivos mais íntimos, mais pessoais, que me fizeram produzir, focar em produção, focar em conteúdo, na própria criação do Fly Channel, que ainda não completou um ano. O Fly Channel vai completar um ano, acredito eu, em maio. Foi em maio que eu resolvi abrir o canal. Então toda essa situação macroambiental, nacional, internacional, mundial, me fez fechar um pouco as portas do mundo. Eu sempre fui muito ligado nas coisas do mundo. Eu tenho opiniões políticas, conceituais, definidas, para ótimos debates aí, para quem gosta de conversar e não brigar, não cair na velha opinião formada sobre tudo. E vou falar então agora um pouco sobre o extrato do nicho no qual jardineiros urbanos e Fly fazem parte. Na verdade, um dos meus pezinhos está no universo das plantas de coleção, que é um extrato do nicho da esfera verde, que tem diversas nuances, né? São nuances, a bem da verdade, são nuances características do colecionador. Não somente de plantas, mas de joias, colares, perfumes, acessórios, vestuários, sapatos, bolsas, carros, relógios, enfim. O ser humano, veja só que interessante, o ser humano, desde que virou a chavinha em relação ao seu ancestral anterior, ou seja, desde que nos tornamos Homo sapiens, quando éramos caçadores-coletores e a gente ia lá em pequeno grupo caçar um mamute, a carne era para o nosso alimento, a pele era para vestimentas básicas, para proteção, e os dentes, ossos do animal caçado, além de servir para produção de ferramentas e armas, servia também para acessórios, colares, brincos. Os sapiens, lá nos primórdios de sua existência, já tinha intrinsecamente essa vontade da alegoria, da coleção. Então, eles retiravam do animal caçado essas partes, ossos, dentes, para fazer também alegorias, para colecionar, criar objetos, artesanatos e acessórios, adornos que eles carregavam no próprio corpo. Então, tranquilamente é possível dizer que o hábito de coleção é intrínseco à natureza do homem. E de lá para cá a gente só criou variantes, derivações, um hábito provavelmente primordial para a natureza, para a nossa essência, conectada à nossa essência Homo sapiens, né? Essa cultura de coleção atrelada a essa essência hominídea é bastante interessante, porque desperta na gente diversos sentidos, sentimentos, posturas, comportamentos. Eu entendo não como um mero hábito, mas uma cultura milenar. Eu lembro que o meu pai, por exemplo, ele era colecionador de equipamentos de som. Ele era um audiófilo. Não sei nem se esse termo é tão utilizado hoje, mas antes do digital predominar do jeito que é hoje, a gente tinha equipamentos muito grandes, receivers, né? Receptores, toca-disco, caixas de som grandes, não era nada compacto. E nas reuniões e encontros de audiófilos se debatia muito a marca favorita,
o tipo de potenciômetro, a estética do aparelho, se o digital era mais interessante, se o analógico era mais interessante, se as ondas sonoras mais curvilíneas do analógico, do vinil, era melhor ou pior do que o quadrado do digital, os bits e assim por diante. E obviamente é um universo super específico. As coleções nos levam a uma dimensão de certezas e realidades, crenças super específicas que só essa galera que está nesse mundo consegue confabular, trocar, debater. Esses tópicos que eu levantei aqui faz parte desse universo, porque eu ouvia muito meu pai falar, e embora eu não fizesse parte dos audiófilos, teve uma época na minha vida que eu tinha muito interesse por som, por áudio. Já tive também uma escola de música e uma produtora de áudio, ou seja, a relação com a música foi muito íntima em períodos da minha vida. Então, esses tecnicismos, que não são diferentes dos tecnicismos, os nomes técnicos, as IDs das plantas, esses tecnicismos fazem parte dessa dimensão paralela, extremamente particular. E, consequentemente, o Sapiens sendo Sapiens, alguns debates ficavam acalorados, né? Porque um colecionador precisava autoafirmar e dizer com toda certeza que a linha de produtos que ele obtinha, as marcas, as potências, as frequências eram superiores ao do Cicrano, ao do Beltrano. E isso então mexia com vaidades, com ego, com algum tipo de conflito, e isso é uma característica do universo de coleção. E o meu irmão, até bem pouco tempo atrás, e acredito que hoje um pouco mais tranquilo, é colecionador de gibi, de quadrinhos. E veja só que interessante, a gente reclama muito dos valores das plantas aqui no Brasil, e se a gente for realmente comparar, se você buscar e pesquisar e ver os preços de uma mesma planta que a gente tem aqui, lá nos Estados Unidos e na Europa, o correio bateu aqui, eu tive que parar. Então, eu estava falando dos gibis, né? Meu irmão ha feito a coleção de gibi. E a gente tem essa questão com os preços das plantas, né, no Brasil, mas se a gente for comparar com o Spiritus Sancti, lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma planta adulta, relativamente adulta, custa $10 mil às vezes, né? Multiplica isso por 6, no mínimo, são R$60 mil. Qual planta no Brasil custa R$60 mil? Graças a Deus, nenhuma por enquanto, né? Eu tô falando desse universo do gibi porque certa vez Nicolas Cage, acho que vocês conhecem ele, ator americano, ele tinha um gibi de $2 milhões. Que foi roubado, inclusive, da mansão dele, na festa que ele deu lá. Então, a cultura de coleção, algumas pessoas até tratam como colecionismo, o sufixo ismo caracteriza doença, né? Se for parar para pensar, quem é colecionador mesmo não deixa de ter algum nível de compulsão relacionado àquele objeto colecionável. Então, eu já assumi e assumo de novo que eu sou um pouco compulsivo, ou eu tenho algum nível de compulsão em relação às plantas, mas alguém paga minhas contas, alguém paga minhas plantas. E existe um mito aí que é importante desmitificar, de que eu, como influencer, ganho a maioria das minhas plantas. Pelo contrário, 95% das plantas aqui da minha casa eu comprei. Com algum desconto, uma parte em permuta, parceria, sim, tem disso, mas 95% foi comprado. E está tudo bem, eu não estou falando isso porque eu tenho algum ressentimento que eu deveria ganhar plantinha, não. É só importante esclarecer os usuários. Se eu tenho algum tipo de acesso, é porque eu atuo na área, trabalho com isso, atuação, trabalho, certo? Então, esse extrato do nosso universo orientado a plantas de coleção é algo milenar, faz parte possivelmente da essência do Homo sapiens, possui conceitos, valorações iguais, semelhantes em todo aspecto de coleção, seja lá
o tipo de item colecionável. Se a gente for falar de perfume, bolsa, sapato, é a mesma coisa, atrelada a marcas, grifes, e possivelmente as mulheres possam falar inclusive melhor por mim. E o debate cai muito então se num país como o Brasil, ou melhor, em um país com as características que o Brasil tem, como posicionar essa cultura de coleção / colecionismo? Faz sentido? Não faz sentido? Faz bem? Não faz bem? Funciona? Não funciona? Pode? Não pode? Poder ou não poder não depende da mão do outro, não depende da mão daquele que não gosta ou não curte. Porque se é uma coisa que está intrínseca à natureza, a cultura do homem, porque eu não estou falando de um hábito que nasceu no século XVIII, ou XVII, ou XVI, ou XV, ou XIV, ou XIII. É um hábito que surgiu nos primórdios da humanidade. É intrínseco, faz parte da nossa natureza colecionar adereços, objetos, que não é tão distante da adoração de monumentos, estatuetas, imagens. Coleção é um culto, adoração a algum tipo de objeto. Se isso tem aspectos positivos, negativos, eu acho que aí é uma reflexão individual. O fato é que existe desde religiões, todas ou praticamente todas as religiões apontam para a adoração a objetos, a ícones, a imagens. O universo de coleção é a mesma coisa. E são dimensões que a algum nível se convergem. Eu adoro aqui, eu contemplo o meu Philodendron maioi, assim como algum outro indivíduo adora e contempla um vinil específico, nem um CD, mas um vinil específico, ou a imagem de algum santo, ou algum livro, a edição específica de determinado livro de 1970, que não existe mais uma reedição atualizada. Então, quando a gente julgamento, outra natureza do ser humano, é importante a gente tentar entender que, por mais que a gente possa criticar o colecionismo, em algum aspecto da nossa vida a gente está praticando o colecionismo. Tem gente que odeia essa ideia da coleção de planta, mas está lá sem querer colecionando material de limpeza. Tem gente que gosta dessa vibe. Ou sapatos, né? Ou maquiagens. Então, assim, como diria Dilma Rousseff, 2 pesos e 2 medidas, não dá. É fácil olhar no quintal do outro e falar o que é legal e o que é ruim, julgar tal hábito e tal. Esse mundo do colecionismo das plantas é uma doença. Mas tá lá, acumulando na despensa materiais de limpeza ou panelas, né? Enfim, dá na mesma, porque a natureza é a mesma. A nossa essência traz intrinsecamente, lá dos primórdios mais remotos do nosso primeiro exemplar Homo sapiens, essa intenção, essa vontade, esse desejo. Talvez, quem sabe, daqui a alguns milhões de anos a gente sofra um salto do Darwin, né? A ideia do salto evolutivo que ele tem, a teoria. A gente sofre um salto e a gente tire do mapa essa intenção da coleção. Talvez aconteça nesse salto, pimba, a gente acorda e fala, nossa, desapega, abre mão de tudo. Mas essa prática tá aí no nosso dia a dia, atrelado a algum tipo de compulsão, que também faz parte da nossa natureza. A compulsão assim não é condenável, isso é da natureza humana. Agora, como eu já falei em algum outro episódio do No Epicentro da Floresta, quando a compulsão é forte o suficiente para arrancar da gente outras prioridades, que é basicamente, qual que é a fonte de sustento? Eu ganho 100, trabalho pra caramba e ganho 100, por exemplo, mas eu tô gastando 150 com a minha compulsão, aí que o problema começa a pegar. Até então, se a compulsão é controlável e não desestabiliza, não desestrutura a pessoa para ter as condições mínimas de vida, aí tá tudo bem. Por que não assumir nossas obsessões, compulsões, manias,
transtornos obsessivos compulsivos, neuroses, neuras, paranoias, todos nós temos. Vamos naturalizar esses nomes, está tudo bem, sociedade plantoide. A gente vive um momento ainda de mundo que esses nomes são meio que demonizados. Ah, eu tô meio deprê, eu tô meio compulsivo, eu tenho mania assim. Vamos assumir, todos nós temos neuroses, paranoias às vezes. A gente vai, exerce e depois a gente volta, controla. E o problema é exatamente quando ultrapassa essa marquinha que supostamente interfira em outras qualidades, em outras importâncias da nossa vida. Essa questão de coleção, de colecionismo se acirra um pouco mais, assim como tudo se acirra um pouco mais em momentos que a gente vê que o mundo está mais opressor, né? Essa condição de lockdown nacional, esse volume de mortes e tal, acaba gerando na gente um sufocamento, um estrangulamento, a gente começa a ficar tenso e ansioso e nervoso, e a gente quer despejar essa nossa angústia em algum outro ponto. No colecionismo. Os colecionistas, os colecionadores são culpados de tudo. É fácil, né? A projeção da culpa em imagens, em plantas, em colecionadores. Essa é meio que uma outra tendência humana de projetar, tirar da gente a responsabilidade das DRs, dos problemas, do que é negativo. Eu sou santo, eu não tenho problema, eu sou bonzinho. E ficar projetando em terceiros e quartos aquilo que te falta, certo? Aquilo que não te sustenta, aquilo que está inseguro dentro de você. Então esse é um exercício importante aí. Penso eu que no momento que a gente vive, um episódio do No Epicentro da Floresta é importante, não é apenas casual. Eu sei que conteúdos desse tipo no meu canal, por enquanto, não dá tanta popularidade. Vocês curtem que eu dê o rolê aqui na minha floresta para falar os nomes das espécies e tudo mais. Vou fazer isso, mas eu sei também que uma minoria, se envolve e gosta desse tipo de reflexão. É um exercício real aqui, onde nós olhamos mais para dentro, assumimos as autorias das coisas boas e ruins, as dores também são assumidas, certo? Não fica nessa projeçãozinha imatura, que é também muito natural do homem adulto, do ser humano adulto. Esse lado infantiloide, embora a criança muitas vezes cinzente dessas pataquadas. Então eu digo imaturo, o homem adulto é imaturo. Vamos projetar lá fora as nossas questões, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então eu acho que faz parte trazer esse tipo de conteúdo. É mais denso, é mais reflexivo, é mais olhar para dentro, em vez de ficar reclamando e criticando e julgando e falando, o pronunciar o outro, a pessoa, o objeto da pessoa, falar do outro em si, flui totalmente oposto, inverso ao exercício que eu proponho aqui, dessas ideias aqui, né? E eu posso dizer que talvez, sem querer ser preconceituoso ou prepotente, talvez a cultura oriental que esteja também ancestralizada aqui dentro de mim traga uma carga mais natural desse processo do olhar para dentro, resolver o interior para lidar com o exterior, e não ao contrário, que talvez o Ocidente seja muito comum, né? Das projeções em símbolos como imagens como santos e etc, né? Então é isso, meus queridos plantoides. Eu acho que encontrei um ângulo legal para caracterizar. Deixa eu ver se está bom. Um ângulo legal para caracterizar o cenário. Finalmente eu defini o cenário que vai ser sempre no epicentro da floresta. E agradeço se você ficou até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.